Chaves é um seriado único. O programa continua fazendo o maior sucesso, mesmo já tendo passado de 50 anos de existência. Bom, há tanta gente que esconde a idade, né? Muita gente arranja um jeito de assistir, outros ficam esperando voltar para a grade de programação de alguma emissora, entrar em algum serviço de streaming, e aí tudo isso gera aquela dúvida. E se no meio dessa salada toda o pessoal resolver regravar Chaves? É uma boa? Bora conversar um pouco mais sobre isso, então pega o seu roteiro para fazer um remake e vem com a gente. Se você clicou nesse vídeo pensando, meu Deus, vão regravar Chaves, ah não, que heresia, isso não pode acontecer, por quê? Por quê? Respira. Palma, não priemos cânico. Não tem nada confirmado, pelo menos não que a gente saiba, ninguém saiu falando que vai ter uma regravação. A ideia desse vídeo é analisar diversos fatores para pensar, e se regravassem Chaves? E se, entendeu? Só supositório. Como seria, se seria legal ou não, para qual tipo de público, onde isso seria transmitido, se seria mais interessante fazer no Brasil, no México, com atores originais, com outros, enfim, tudo isso. O que acha? Me dá um bom motivo. O que levantou a ideia desse vídeo é que esse lance de regravar Chaves vira e mexe aparece na mídia. O tempo todo o pessoal fala sobre a ideia de Chaves ser regravado por algum outro serviço, além da Televisa, e inclusive muitas pessoas perguntam sobre isso aqui no canal. Alguns gostam da ideia, a maioria é contra, então eu já vou te dar um toque. Presta atenção nesse vídeo e analisa todos os fatores que eu vou comentar de peito aberto, beleza? Isso pode ser. A primeira coisa que eu acho importante analisar é que o primeiro cara a fazer remakes de Chaves foi o próprio Chaves. Ou melhor dizendo, o Chespirito, Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, o Chapolin, enfim, esse cara, o criador de tudo. Se você acompanha o nosso canal, já deve ter percebido em diversos vídeos que eu falo sobre versões diferentes dos mesmos episódios, roteiros que foram reaproveitados aqui e ali, tanto de Chaves quanto de Chapolin. Inclusive, tem muitos episódios que a gente ama, que na verdade são remakes de roteiros mais antigos, ou então tem aquela história que a gente adora da década de 70, que foi regravada em 80, em 90 e nós nunca vimos, enfim, tem muita coisa. Para pegar exemplos práticos, ainda mais se você só chegou agora no canal, a gente tem essa versão do Chaves vendendo refrescos. Eu quero de abacaxi. Não tem de abacaxi, só tem de laranja, limão e tamarindo. Porém, tem versão mais antiga e embrionária. Então me dá um de pinha. Não tem de pinha. Aqui só tem de abacaxi, limão e tamarindo. E até mesmo versões posteriores, gravadas nos anos 80, que nós nunca vimos e nunca foram dubladas em português. Bueno, dame una de piña. Sim. No é de pinha. Entonces, ¿de qué hay? Aí de Jamaica, limão e tamarindo. Já deu para perceber também que o Chespirito sempre adaptava os seus roteiros de acordo com o elenco que ele tinha em cada momento. Ora uma fala tá na boca do Kiko. Reino vegetal, reino animal, reino mineral. Ai, cale-se, você não nos deixa estudar. Ora essa mesma fala vai para a boca da Pops, como você já percebeu, ou do Nhonho. Reino vegetal. Chaves, por favor, não pode estudar em silêncio. Você não vê que está incomodando os demais? Também vale pensar no caso do Seu Madruga, que até 79 tinha essa personalidade. Strike two! Rom. E depois, o Jaiminho ocupa essa mesma função dentro da vila. E, aliás, tem até outro substituto pro Kiko. Strike two! Bom, se o cara conseguia pegar aqueles roteiros antigos e sempre fazer adaptações, colocar falas que eram de um personagem na boca de outro, e tira daqui, põe ali, encurta, enche mais os roteiros, muda ambiente e tal, acho que a gente pode concluir a primeira coisa. Reaproveitar histórias clássicas de Chaves poderia ser feito até com certa facilidade, né? Que bom raciocínio, hã? Ainda assim, você pode pensar que o Roberto, ele sim poderia fazer isso. Afinal, era o dono de tudo, era o cara que mandava, era o grande criador e, enfim, ele tinha esse poder, só ele.
O que é um bom argumento, devo confessar. Mas já faz algum tempo que nós estamos vivendo um boom de regravações em todo canto. Certas produções são muito fiéis às originais, já outras... Matsumoto. Algumas coisas mantêm a pegada mais antiga, já outras, na verdade a maioria, dão uma nova roupagem, deixam tudo mais moderno. Só para citar exemplos rápidos, falando de filmes, há poucos anos nós vimos uma nova versão do Rei Leão, que foi feita com uma qualidade absurda. Tudo o que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Também regravaram A Bela e a Fera e até Aladdin com Will Smith no papel do gênio. E por falar em Will Smith, praticamente todo mundo que acompanhou Chaves no SBT em algum momento também deve ter assistido O Maluco no Pedaço, né? Provavelmente esse é o trabalho mais famoso do Will, pelo menos aqui no Brasil. E eu tô dizendo tudo isso pra gente pensar que não apenas filmes conseguem ser reaproveitados e o pessoal faz remake e tudo mais, adapta o que tiver que ser adaptado, mas também seriados, como o próprio Maluco no Pedaço, que ganhou uma nova vida, digamos assim. Hillary. Aliás, para quem gosta do Vila do Chaves, tem uma boa notícia. Como a gente adora conteúdos nostálgicos de uma forma bem ampla, nós não gostamos apenas de Chaves. O próprio Maluco no Pedaço eu adoro. Então estamos pensando em fazer um outro canal para falar de filmes, séries, desenhos antigos, enfim, tudo isso. E se você está pensando que isso vem para substituir o Vila do Chaves, não. Não é isso. A nossa ideia é fazer um conteúdo diferente, um conteúdo a mais. Não vamos tirar nada do Vila do Chaves. Eu acho bom. Então a palavra-chave de hoje é para ajudar a gente. Quero saber se vocês também gostam desse tipo de conteúdo, se você assiste, o que você gosta, o que você sugere para pauta, quais tipos de vídeo você acha interessante, quais produções a gente deve abordar, enfim, comente tudo relacionado a isso, porque a gente ainda está na fase de planejamento. Ainda não é nada certo, porém estamos bem empolgados. O único problema é que eu ando... Ocupadíssimo! Então agora vamos pensar por um outro lado. Por que fazem remakes? Porque o pessoal se sujeita a pegar histórias já conhecidas, que já existem de outras épocas, colocar novos personagens, tirar personagens, mudar, inclusive, as principais características de certos personagens, ao invés de simplesmente criarem coisas novas. Isso, por quê? A primeira delas, e provavelmente a principal, não dá pra negar, remakes dão lucro. Naturalmente, o pessoal pega qualquer um desses títulos, como os que eu acabei de citar mesmo, porque já são nomes muito fortes na cultura popular. Então, a chance de sucesso é grande, desde que seja bem feito, que o pessoal curta a nova proposta que está sendo colocada ali na mesa e que saiam dizendo que assistir aquilo Vale a pena. E o segundo ponto é uma ótima oportunidade de renovar o público. Vamos imaginar o seguinte cenário. Pense numa criança de uns 7, 8 anos, os pais dela não assistem Chaves, não precisam nem detestar o seriado. Só pensa que eles não têm o costume de assistir Chaves em casa. Você deveria era ter vergonha! Se você pega apenas um trecho do seriado, lá da década de 70 mesmo, o clássico, e mostra pra ela, sendo que essa criança provavelmente está acostumada com conteúdos hiperrealistas de TV, streaming, YouTube, videogames, a chance dela gostar de Chaves é baixa, né? Sim, eu imagino. É claro que se ela for estimulada pelos pais ou por irmãos mais velhos, qualquer outra figura que exerça sobre ela uma influência, provavelmente ela vai gostar mais, ela vai se abrir para consumir aquilo e vai passar a se divertir. Mas não dá para negar, galera, os tempos mudaram. E uma renovação já foi feita com sucesso há mais de 15 anos. Tô falando do Chaves animado. E o que tem de marmanjo que chega aqui no canal falando mal do desenho não tá escrito. Ah, porque o desenho é uma porcaria, porque isso não presta, que não tem nada a ver com Chaves, é tosco, é ruim... Você sabe, né? Cambada de enjoados. Brincadeiras à parte, eu entendo perfeitamente porque muita gente não gosta do desenho. Eu também não fui um espectador. Mas não é justo a gente julgar com a ótica de quem consumiu o seriado original muito antes.
Por quê? Porque simplesmente o desenho não foi feito para nós. Ele é mais lúdico, mais moderno, mais infantil, tem piadas diferentes, tem cenários diferentes. Tudo isso por quê? A ideia era pegar aquelas crianças que sempre estavam assistindo TV, aquela programação infantil, e no meio de vários desenhos tinha ali o Chaves. Foi uma porta de entrada para que descobrissem o seriado depois. E mesmo se não descobrissem, se não tivesse essa curiosidade, estava tudo bem. Ainda assim, era Chaves e a magia da obra do Chespirito viva. As crianças que assistiram o desenho animado quando chegou no Brasil lá em 2007, hoje são adultos. E muitos deles, inclusive, estão aqui no Vila do Chaves. Dito tudo isso, teria espaço para uma renovação de público em 2023? Claro. Onde isso seria feito? No Brasil, no México, nos Estados Unidos? Bom, o que não faltam são interessados por aqui. Em 2016, o Marcelo Adnet disse que sonhava em regravar Chaves, numa parceria entre a Globo e o SBT. É claro que foi só um bate-papo descompromissado, ele falou isso numa entrevista de uma forma muito solta, não leve a ferro e fogo, mas ele inclusive chegou a falar sobre um possível elenco para compor esse remake. Matheus Solano como Professor Girafales, Pedro Cardoso como Seu Madruga, Tata Werneck como Chiquinha e Leandro Hassum como Sr. Barriga. É óbvio, isso não foi pra frente, foi só uma ideia momentânea. Ainda bem. Porém, ele participou da regravação da Escolinha do Professor Raimundo. E ela foi feita numa pegada de homenagem, algo temporário e, de forma geral, o público aceitou bem. Falando em homenagens, quando o SBT completou 30 anos em 2011, o próprio pessoal da emissora se juntou para fazer 2 episódios de Chaves. Mas, novamente, também apenas algo pontual. Por acaso esse troglodita fez alguma coisa pra você? Troglodita, eu mal falo português. E como o assunto de regravação de Chaves ronda a internet o tempo todo há muitos anos, o pessoal do Cinepop chegou até a fazer um elenco com atores de Hollywood. Colocaram o Diego Luna para fazer o Chaves. O que eu acho bem curioso, porque muita gente diz que eu pareço com o Diego Luna, mas também falam que eu pareço todo mundo, né? Seu Madruga seria o mexicano Demian Bichir, Selena Gomez, a Chiquinha, Kiko, o Rob Schneider. Rob Schneider no Kiko? Achei meio nada a ver, hein? Dona Florinda e Pops seriam vividas pela Laura Linney, Professor Girafales seria o Richard Jenkins, Michael Penha como Sr. Barriga, Meg Smith como Bruxa do 71, e essa foi ótima, eu gostei. E Jack Black como Nhonho, aí, meu Deus, seria engraçado demais. É claro que isso tudo é apenas um exercício de imaginação, mas é muito curioso perceber como existe um casting muito interessante para fazer uma produção como essa. Hipoteticamente, se tivessem interesse, se fosse. É tudo no e se. Mas sim, teria uma galera. Vale lembrar também que o Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, chegou a dizer que pensava em uma nova roupagem, tanto para Chaves quanto para Chapolin, com filmes e séries. E também não foi para frente. Outra vez. No ano passado, bombou em todo canto que a Disney teria fechado uma parceria com o Grupo Chespirito para uma nova produção de Chaves. Falaram que seria transmitido no Disney Plus, teria um elenco totalmente infantil, até criaram um número de episódio, as páginas fizeram os títulos mais sensacionalistas do mundo, mas... Isto é uma calúnia. Uma calúnia! Enquanto isso, o que foi pra frente foram alguns produtos diferentes, como o musical de Chaves, que é lindíssimo, e o circo, que até fizemos cobertura e tem vídeo no card. Dito tudo isso, analisando o atual momento de produções audiovisuais e o momento de Chaves, vamos pensar juntos e eu vou dar a minha opinião. É claro, como bem pra vocês, né? E já vou dizer, não tem uma verdade absoluta, é só um raciocínio lógico. Você tá totalmente livre para discordar de mim. Já faz um bom tempo que os remakes são feitos o tempo todo, em todo canto, em todo tipo de produção. De forma geral, eles dão uma boa grana para os detentores dos direitos, são bem aceitos e mantêm as obras vivas. Então, por essa ótica, seria possível fazer remakes de Chaves e Chapolin? Sim! Seria muito interessante para o público mais antigo, que cresceu assistindo o seriado original, que hoje são adultos de todas as idades? Não. Seria interessante agradar o público mais jovem, com adaptações para os dias de hoje, mas ainda assim de uma forma agradável para a galera mais antiga, tipo a gente. Então, isso significa que seria uma substituição? Não.
Eu só acho que isso seria digno e seria respeitado pela galera se fosse feito num formato de tributo. Bem naquela coisa de uma homenagem, sem tentar fazer comparações com a série clássica, bem numa linha da escolinha do professor Raimundo mesmo. Seria interessante um revival convidando os atores remanescentes para fazerem participações especiais e coisas do tipo. E outra coisa importante, funcionaria como algo pontual, sem se estender demais. Imagina só, por exemplo, um novo Sr. Barriga ou então um possível nhonho adulto comprando a vila do Sr. Barriga, do Edgar Vivar, que a gente tanto ama. Pois eu não entendo. Não entendo o quê? Por que o senhor quer vender a vila a um preço tão baixo? Seria interessante ver isso rolando no México ou no Brasil, desde que o pessoal saiba muito bem como fazer. Respeitando a obra, os roteiros, inclusive fazendo novas versões de roteiros do Chespirito mesmo. Acho que isso seria muito bacana. E principalmente mantendo a pegada de tributo, atualizando apenas pequenos pontos o que for realmente necessário e assim considerando que o pessoal mais antigo conseguisse assistir sem falar no meu tempo era melhor. Não, seria um negócio que todo mundo pudesse assistir numa boa. Depois de muito refletir e muito pensar, esse roteiro aqui deu um baita trabalho para minha cabeça, porque eu tive que analisar vários pontos, cheguei na conclusão de que, sim, se fosse com esses cuidados, uma regravação seria interessante. Ah, bom, então assim sim. Por isso que eu digo que a gente tem que analisar todo o contexto, os movimentos, e não dá para criar uma opinião sem fundamento. É muito fácil falar, ah não, deixa lá do jeito que tá, mas por quê? Vai ver um negócio morrendo, não voltando para a TV, enfim. É bom pensar um pouquinho mais em cada assunto. E você, o que você acharia dessa ideia? Você seria favorável a uma regravação? Você acha que seria legal, mas não assistiria? Ou você discorda totalmente de mim? Fique à vontade para comentar a sua opinião e também não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e tudo mais, porque você sabe, é muito importante. E muito importante também é conhecer a obra do Chespirito além do óbvio. Você sabia, por exemplo, que Chaves tem uma relação muito legal com filosofia? E que o nome do Sr. Barriga foi inspirado no nome de um filósofo grego? Pois eu não sabia. Eu tenho certeza que você já está em choque só por eu falar isso, então clica aqui do lado porque esse vídeo parece muito sério, mas não é, é muito bacana. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.